Eu estava aqui analisando uma das causas do insucesso de muitas pessoas. Quando eu falo uma das causas, eu falo porque há milhares de outras causas do insucesso, da falta de conquista. Mas esta, que eu vou falar para vocês, talvez seja uma das mais importantes e a menos perceptível. Todos nós temos problemas, todos nós sofremos decepções na vida e passamos por situações das quais não gostaríamos de passar. Dores, decepções, frustrações no casamento, na vida profissional, na área familiar, na área sentimental. E nós estamos vivendo um período em que as pessoas não conseguem conviver com essas frustrações e não entendem os motivos das frustrações ou o motivo das frustrações. Eu vou te explicar. Eu, quando tinha 10 anos de idade, a minha mãe se casou de novo. E ela casou-se com um cara que fez ela sofrer demais. Ela passou por um sofrimento muito grande com meu padrasto. Eu sofri muito, porque ele era um camarada que ele não tinha escrúpulo, ele não tinha caráter de um homem que casa-se com uma mulher para cuidar dela, para amá-la, para respeitá-la. Ele é um entre esses milhares que existem por aí que se casa com uma mulher para se aproveitar dela. Enfim, eu passei por muitos problemas. A partir dos meus 10 anos de idade. Só que com 11 anos de idade eu tive que começar a trabalhar para ajudar minha mãe em casa, porque na ocasião ele não trabalhava, ficou desempregado e também não procurava nenhuma, como é que eu posso dizer, não procurava nenhuma oportunidade de emprego, não saía para nada, ficava ali nas costas da minha mãe. Minha mãe recebia uma pensão e minha mãe, ao mesmo tempo que recebia essa pensão, ela trabalhava de diarista, na época era faxineira, né? Enfim, então eu ajudava minha mãe ali trabalhando. O dinheirinho que eu ganhava eu levava para ela. Na maioria das vezes ela não queria, porque ela queria que eu tivesse meu dinheiro. Enfim, mas eu trabalhava para ajudá-la. Por que que eu decidi fazer isso? Por que que eu decidi trabalhar com 11 anos de idade mesmo? Você se pergunta, né? Ah, mas a mãe dele obrigou ele a trabalhar, minha mãe me obrigou a trabalhar? Não, minha mãe não me obrigou a trabalhar. Eu decidi trabalhar. Sabe por quê? Porque eu tinha 11 anos de idade, a minha mãe estava grávida do meu padrasto, que naquela ocasião começou a agredir ela, né? Agredia ela, batia nela. E eu era uma criança de 11 anos de idade que tinha medo de tudo aquilo. Tinha medo do meu padrasto, de enfrentar ele. Então eu não via perspectiva. Eu não via uma perspectiva de que aquela situação fosse mudar. Eu sofri por muito tempo com aquilo. Mas o que me fez seguir em frente, o que me fez levantar, seguir em frente, não recuar, que eu poderia ter recuado, poderia ter feito outras escolhas da minha vida, porque eu vivia no morro, né? Tinha amigos meus que eram traficantes, que eram bandidos no morro, com a idade de 13 anos, 14 anos, 12, que naquela época eles ganhavam R$100, cerca de R$100 por noite aí, pra ficar com arma na mão na madrugada no morro.
Então eu tendo toda a falta em casa, eu poderia ter feito essa escolha, mas eu não fiz. Eu poderia ter feito essa escolha no sentido de dizer que todo ser humano tem o livre-arbítrio de escolher o que quer, entre o certo e o errado. Só que com ambas as escolhas haverão consequências. Só que eu tinha 11 anos, mas eu já tinha um pensamento seguinte: não adianta eu ficar me lamentando ou culpar quem quer que seja do que eu estou passando. Eu preciso me levantar e fazer alguma coisa. Minha mãe estava grávida do meu irmão, que eu amo, que eu tenho um amor imensurável por ele. Hoje ele está com acho que 23 anos de idade. Tem a minha irmã também que está com 20 ou 21, que é fruto também do casamento da minha mãe com o meu padrasto. E eu tinha que fazer uma escolha, eu fiz uma escolha. Eu peguei e falei, não, vou trabalhar e vou ajudar minha mãe em casa. Vou estudar, vou continuar estudando, vou trabalhar e vou ajudar minha mãe com as coisas de casa, o que ela precisa em casa, o que ela precisar em casa. A história é muito longa, muitas coisas aconteceram, eu sofri bastante, vi minha mãe apanhar muitas vezes, grávida inclusive, né? Mas a que ponto eu quero chegar? Você precisa se levantar, mesmo durante este período aonde você é massacrado. Você precisa fazer força para se levantar, porque esse período vai passar. Outro ponto é que não adianta, após este período passar, você ficar procurando culpados pelos insucessos, ou porque você não conquistou o que você gostaria, ou porque você não chegou aonde você gostaria de chegar. Não adianta você procurar culpados por isso, se entristecer e ficar pelos cantos chorando, porque o resultado que você vai ter desse comportamento vai ser apenas o seu sofrimento e pessoas com pena de você. E você não é digno de pena. É um dos piores sentimentos de reciprocidade que podemos ter na vida. Então não adianta você ficar prostrado, procurando culpados pelo que você passou, porque fulano fez isso ou aquilo de mal para você. O que fulano fez, o que A, o que B, o que C fez de mal para você, de ruim para você, ele vai colher. Ou vai colher agora, ou vai colher depois, ou vai colher em vida, ou vai colher depois da morte. Acredite, todo mundo colhe o que planta. Mas uma das questões mais importantes que eu quero dizer para você, que ajudam, que causam o insucesso das pessoas, é elas ficarem amarradas a essas situações do passado. E essas situações são pedras, e pedras não tem roda, gente. Pedra não tem rodinha. Se você se amarra às pedras, você vai ficar para trás. E quanto mais pedras você se amarrar, mais você vai ficando para trás. O primeiro segredo para você conquistar, para você conseguir sair do estado que você está, é se desamarrar das pedras. É perdoar, é seguir em frente. Porque perdoar é você se mostrar capaz de cortar a corda que amarraram a você no passado. E uma das questões que eu paro para analisar é que até mesmo essas situações de frustrações que passamos, esse sofrimento que eu passei, essas dores que eu passei, que eu vivi, esse vídeo é muito curto para falar de tudo, talvez eu gostaria de um tempo para falar, e se tiver bastante curtida aí, bastante comentário, eu gravo um vídeo falando de tudo que eu passei na minha vida, depois do casamento da minha mãe, né? Enfim. Mas eu quero que você frise o seguinte: tudo que eu passei foi importante para o meu crescimento, para a minha formação. As dificuldades são importantes para o caráter do homem. As dificuldades sociais, como dizem por aí que o homem é o bandido, o ladrão é vítima da sociedade, não. Ele é vítima dele mesmo. Porque ele precisa aprender a amadurecer e a escolher como homem, a tomar as decisões certas ou erradas. E a saber
que tanto a decisão certa quanto a errada vai ter as suas consequências. E eu decidi seguir em frente e decidi entender que mesmo naquela situação ruim, naquela situação de lágrimas, difícil, me surgiram coisas boas. Às vezes, a dor traz felicidade também. Porque ali eu tive os meus irmãos, o Felipe, a Natália, que são as alegrias da minha vida. Se minha mãe não tivesse casado, eu não teria eles. E às vezes a gente para analisar e fala, poxa, na minha vida podia ter um botão do reset, igual no videogame, onde eu aperto o reset e volta do começo. Aí eu me pergunto, será que se tivesse o botão do reset hoje na minha vida, eu apertaria esse botão? O botão do reset significa a perda, talvez, dos maiores amores da sua vida. O botão do reset significa a perda das maiores experiências que você viveu. O botão do reset significa a perda até mesmo do seu caráter. E quem sabe, se você aperta o botão do reset, você não seria essa pessoa que você é, você não teria ao seu redor as pessoas que você tem. E parando para analisar bem, se não fosse o casamento da minha mãe, eu não teria vindo nem para Curitiba. Hoje eu não teria meus 3 filhos, a minha esposa, que eu amo, os meus 3 filhos, que para mim são as coisas mais preciosas do mundo. E aí eu paro para pensar, eu não apertaria o botão do reset. Quando eu vejo eles, quando eu vejo o que Deus tem feito na minha vida hoje, eu vejo que valeu a pena e que foi necessário eu passar por tudo aquilo. Aí eu pergunto para você, e você hoje, apertaria o botão do reset da tua vida? Se você disser que sim, você não parou para pensar nas pessoas que valem a pena ao seu redor. Pense nelas primeiro, para depois decidir se você aperta o botão do reset ou não. Acredite, até os sofrimentos da sua vida, até as lágrimas da sua vida foram necessárias para hoje ou para amanhã te trazer felicidade. Que Deus te abençoe.